Boa tarde. Meus colegas e eu nos mantemos focados em manter o nosso mandato duplo de máximo emprego e preços estáveis para o benefício do povo americano. A economia está forte, no geral, e fez progressos significativos em direção aos nossos objetivos nos últimos 2 anos. As condições do mercado de trabalho acabaram esfriando em relação ao estado aquecido, mas mantemos as nossas metas de inflação para chegar a 2% no longo prazo. Para apoiar nossos objetivos, o Comitê de Política Monetária decidiu manter a nossa política de taxas de juros sem mudanças. Eu falarei um pouco sobre nossas políticas monetárias em seguida. Indicadores recentes sugeriram que a atividade econômica continua a explodir uma velocidade sólida para 2024 como um todo. O PIB parece ter subido acima dos 2%, graças ao gasto de consumo resiliente. O investimento em equipamentos e ativos intangíveis parece ter diminuído no quarto trimestre, mas foi forte no restante do ano passado. A atividade no setor imobiliário parece ter estabilizado e no mercado de trabalho as condições permanecem sólidas. Os ganhos de salários atingiram uma média de 107 mil por mês e se estabilizaram desde o meio do ano passado, mantendo em 4,1% em dezembro do ano passado, que continua baixo. O crescimento nominal do salário se manteve em um bom patamar. Indicadores sugerem que as condições no mercado de trabalho estão equilibradas. O mercado de trabalho não é uma fonte significativa de pressão inflacionária. A inflação reduziu significativamente nos últimos 2 anos, mas mantém de alguma forma elevada relativa aos 2% de nossa meta no longo prazo. Outros dados de uso do consumidor indicam que os preços em 2,6% nos últimos 12 meses acabaram em dezembro. As expectativas de deflação em longo termo parecem bem ancoradas e refletem uma série de pesquisas em residências, empresas e previsões, assim como as medidas dos mercados financeiros. Nossas ações de política financeira são guiadas pelo mandato duplo de promover o máximo emprego e preços estáveis para o povo americano. Vemos um risco de atingir as metas de emprego e inflação. Agora, na verdade, elas estão equilibradas e estamos atentos aos riscos nesses 2 lados do nosso mandato. Ao longo das últimas 3 reuniões, nós baixamos as nossas políticas de juros para um percentual, de um ponto percentual do pico, para recalibrar a nossa política apropriada em relação aos progressos da inflação e ao reequilíbrio do mercado de trabalho. Não queremos apressar para ajustar as nossas políticas. Na reunião de hoje, o comitê decidiu de manter essa banda para os fundos federais de 4,25% a 4,5%. Sabemos que reduzir muito rapidamente ou muito pode esconder o progresso na inflação, ao mesmo tempo reduzindo essas políticas muito rapidamente ou muito pouco. Nós consideramos a extensão e a época para ajustes adicionais no alvo para os fundos federais no tempo correto. O comitê vai continuar analisando os dados que chegam e o equilíbrio dos riscos. Conforme a economia evolui, nós ajustamos a nossa política de forma a promover o máximo emprego e os preços estáveis. Se a economia se manter forte e a inflação não continuar a se mover sustentavelmente na direção dos 2%, nós podemos manter essa política para um período maior. Se o mercado de trabalho se enfraquecer de forma inesperada ou a inflação cair mais rapidamente do que antecipado, nós podemos melhorar essa política de acordo.
A política está posicionada para lidar com os riscos e as incertezas que temos no momento, de acordo com os metas do nosso mandato. Como já foi anunciado, nossa revisão de 5 anos da política monetária acontece neste ano. Nessa reunião, o comitê vai começar suas discussões para revisar o contexto e os resultados da última previsão, feita em 2025. A revisão vai incluir resultados, eventos públicos envolvendo uma série de atores, como o Fed houve em todo o país e as pesquisas, e isso traremos a partir de maio. Eu gostaria de notar que a meta de 2% de inflação no longo prazo será mantida e ela é foco dessa revisão. O Fed, como já disse, tem duas metas principais na política monetária: máximo emprego e preços estáveis. Nós nos mantemos comprometidos para manter o máximo emprego, trazendo a inflação de forma sustentável para os 2% e segurando essas expectativas ancoradas. O nosso sucesso em manter esses objetivos importa para todos os americanos. Entendemos que as nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é a serviço de nossa missão pública. Faremos no Fed o que for possível para atingir o máximo emprego e a estabilidade dos preços. Obrigado. Agora vamos às perguntas. Primeira pergunta da CNBC. Senhor presidente, no evento em Davos, nos 2 últimos Davos, o presidente disse que a demanda para a queda das taxas de juros era imediata. Acho que Qual a sua resposta para essa demanda e como que o presidente pode fazer essas perguntas sobre política? Bom, aqui nós temos 3 perguntas, mas na verdade é uma pergunta. Eu não darei qualquer resposta ou comentário do que o presidente disse. Não é apropriado para mim fazer isso. O povo deve estar confiante do que nós faremos e continuaremos fazendo para trabalhar, focar, usar nossas ferramentas para atingir nossos objetivos e manter a cabeça erguida para fazer o nosso trabalho. E é assim que nós servimos ao povo. Eu não tive contato. Próxima pergunta, por favor. Do Wall Street Journal. O senhor e seus colegas disseram na última reunião que a política era bastante restritiva, dado o desenvolvimento do mercado financeiro e econômico desde então. Como a sua confiança mudou nessa avaliação em relação às taxas de juros restritivas? Bom, eu acho que minha avaliação não mudou de fato. Algumas coisas aconteceram, nós vimos dados mais fortes, mas também vimos movimentos para cima no longo prazo. Acho que se olharmos para o ano passado, nós podemos ver que a política é restritiva, mas se olharmos para a área imobiliária, por exemplo, ou para o alcance dos nossos objetivos, nós vemos que a economia está se movendo na direção da meta de 2% de inflação e é o máximo emprego. Então, eu acho que as políticas é muito menos restritiva do que ela era antes, quando começamos a cortar, e por essa razão nós estamos vendo um progresso real na inflação. Talvez tenha algumas fraquezas no mercado de trabalho, mas nós faremos ajustes. Mais uma pergunta. O senhor estaria disposto a cortar por mais 1/4 de ponto no futuro? Eu acho que a nossa política é bastante calibrada. Como eu mencionei, nós precisamos equilibrar nossos 2 objetivos. Nós queremos que as políticas sejam restritivas o suficiente para promover o progresso da meta de 2% de inflação. Então, não vemos fraqueza no mercado de trabalho para atingir esse mercado. Então, acho que o mercado de trabalho tem ficado bastante estável. A taxa de desemprego tem ficado estável nos últimos 6 meses, as condições parecem equilibradas. Então, acho que nós não precisamos reagir em demasia para uma leitura ou para 2 leituras ruins. Eu acho que
as políticas são muito bem posicionadas. Agora, do New York Times. Como devemos interpretar a retirada de uma frase sobre a meta de 2%, que foi tirada da declaração? Bom, se você olhar para o primeiro parágrafo, nós mudamos um pouco a linguagem para ficar mais conciso. Nós temos uma referência ao início do ano, ao mercado de trabalho, e queríamos só diminuir um pouco o parágrafo. Se você olhar para as leituras de inflação em dezembro e anterior, eu acho que ela mostra essa consistência na relação de 2%. Eu acho que não podemos interpretar-se leituras fora desse contexto. Eu acho que nós estamos sempre comprometidos nesse objetivo de 2%. Nós vimos, secretário, uma série de medidas que podem estar ligadas a preocupações em relação a tarifas. Como o senhor caracterizaria essas preocupações no risco à inflação vistas no comitê, ligadas ao governo Trump e as suas... Olha, nós olhamos essas expectativas se movendo um pouquinho no curto prazo, mas não no longo prazo, que é o que importa. Então, e podem estar relacionadas a essas políticas mencionadas. Eu acho que o comitê está aguardando para ver quais políticas serão realmente implementadas. Nós não sabemos o que irá acontecer com tarifas, com imigração, com política fiscal e com política regulatória. Estamos começando a ver. Eu acho que nós precisamos deixar que essas políticas sejam articuladas antes de podermos fazer uma avaliação plausível de suas implicações. Nós olharemos com cuidado e acho que isso não é diferente de nenhum conjunto de mudanças de políticas no começo de um governo. Então, nós iremos esperar com paciência e entender o que está acontecendo sem pressa para entender qual essa resposta de política deve ser e como ela irá se desenrolar. Uma pergunta da Bloomberg. Os senhores e os colegas geralmente condicionam os movimentos futuros da política ao desenvolvimento da economia. Mas há muita coisa desconhecida de como será a política fiscal desse governo. Nós não temos uma previsão de médio e longo prazo na qual podemos confiar. Não dá para saber o que exatamente vai acontecer na economia. Como o senhor enxerga isso? Olha, em todos os tempos, as condições de previsões são uma série de expectativas e elas podem correr em duas direções. A previsão econômica é algo muito difícil de fazer além de um mês ou dois. Na situação atual, há provavelmente alguma incerteza elevada por causa das mudanças políticas nas 4 áreas que eu mencionei: tarifas, imigração, políticas fiscais e políticas regulatórias. Portanto, há alguma incerteza adicional, mas isso vai passar e nós devemos, então, olhar para a incerteza normal, que temos normalmente. As pessoas que fazem previsão não estão fazendo o que as pessoas regulares estão fazendo. Nós estamos olhando para o que é plausível e o que realmente pode acontecer. É uma economia muito grande e as políticas afetam na margem, mas precisamos esperar para ver. Secretário, o senhor tem essa ideia de que essa política restritiva sugere que o Fed pode continuar a baixar as taxas de juros, pelo menos isso é o que foi dito. Dependendo dos dados em que olhamos, eles podem dizer que haverá mais cortes ou que se deverão manter. Olha, a maneira como funciona nós estamos olhando para os dados para nos guiar no que devemos fazer. E é o que fazemos. Agora, estamos num ótimo lugar, as políticas estão bem posicionadas, a economia está num bom lugar também.
E o que esperamos é ver um progresso nas metas no controle da inflação. E como eu mencionei, se houver um enfraquecimento no mercado de trabalho, pode haver algum ajuste futuro. Mas agora não vemos as coisas. Elas estão num bom lugar para a economia e para a política econômica. Então, eu não vejo como pressa em fazer qualquer tipo de ajuste. Uma pergunta da Reuters agora. Na Conferência dos Bancos Centrais em 2021, o senhor disse que durante a minha carreira nos setores públicos e privado, eu vi as organizações mais bem-sucedidas e elas eram comprometidas com diversidade e inclusão. Essas organizações atraíram os melhores talentos e investiram na força de trabalho. O senhor ainda acredita nisso? E se sim, como o senhor vê como colocar isso em prática enquanto uma nova decreto presidencial proíbe a diversidade e a inclusão? Sim, primeiro sim a sua pergunta. A sua segunda pergunta eu quero dizer, nós estamos revisando os decretos e os detalhes associados conforme eles ficam disponíveis e como é prática em muitos governos, nós estamos trabalhando para alinhar as nossas políticas de acordo com os decretos presidenciais, como forma apropriada e consistente com a lei aplicável. Então, eu não vou acrescentar nada aqui específico nesse tema. Eu só imaginei como isso pode ser consistente com as leis Dodd-Frank sobre minorias nas forças de trabalho e inclusão feminina. Então, eu já disse, nós seguiremos a lei aplicável, correto? Da ABC News, que tipo de segurança o senhor pode dar ao povo americano que o Fed continuará operando de forma independente em sua política sob esse governo? Olha, como eu disse várias vezes nos últimos anos, isso é o que fazemos, é o que somos, nós estudamos os dados, analisamos como ele afeta o balanço e equilibramos os riscos. E usamos as ferramentas para ter a melhor compreensão. É o que fazemos e esses são os nossos objetivos. Não dá para ver nada além disso. Há muita pesquisa mostrando que temos mais chance de conquistar esses metas para o povo americano se continuarmos fazendo o que estamos fazendo. O senhor disse que o Fed está agora em modo de espera, vendo em relação a como essas políticas do governo irão se mover. Essas políticas, essas deportações e imigração podem mudar a força de trabalho e mudar a meta de inflação? Olha, nós olhamos para uma série de possíveis resultados e eles podem ir de muito bom a muito ruim. E é uma das coisas que funciona, porque os dados, você pode olhar para esses livros e ver como uma simulação alternativa funciona. Então, você tem uma base e você pode ter 5 ou 6 cenários alternativos, incluindo os bons e os ruins. Os formadores de políticas, eles precisam olhar e entender como essas incertezas funcionam e como elas estão ao nosso redor. Então, estamos muito conscientes de que há muitas possibilidades e que elas são muito amplas. Não só agora, mas sempre. Então, é difícil ser aberto com essas possibilidades tão abertas. Você lembra da pandemia, como ela mudou tudo. Então, nós olhamos para diferentes cenários. Uma coisa é fazer uma avaliação do que pode acontecer e começar a pensar o que você pode fazer nesse sentido. Mas você não age até você enxergar o que realmente está acontecendo. Da Bloomberg News agora. No último mês, o senhor falou sobre um corte futuro como sendo algo previsível se houver progresso na inflação. Com essa caracterização do mercado de trabalho, o senhor acha que pode ser mais o caso agora? Olha, eu diria que é a mesma coisa. Nós queremos ver
mais progresso na inflação e temos relatos, enfim, nós temos que olhar os dados. No fim das contas, a gente precisa olhar para os 12 meses de inflação para olhar essas questões de sazonalidade que podem existir. Acho que nós vimos o caminho do que pode acontecer. Um exemplo, por exemplo, você vê, por exemplo, os preços dos aluguéis e os preços dos serviços imobiliários e como eles foram calculados. E muito do que temos vem dos mercados de serviços. Nós precisamos olhar para tudo isso, ver os sinais e pensar, bom, estamos prontos para um progresso futuro, mas estar prontos é uma coisa e fazer é outra. Então, precisamos olhar para mais progressos na inflação. Nós estamos sob 2% e nosso objetivo é manter os 2% de forma sustentável. Em termos do mercado de trabalho, o senhor mencionou que ele é um indicador grande e que está num momento sólido agora. Há alguns indicadores que mostram que pode haver alguma fraqueza ou uma baixa nas contratações. Olha, nós olhamos para um amplo leque de dados para pensar em desemprego. Então, nas taxas de desemprego. Então, nós olhamos para a taxa de vagas, para o desemprego, nós olhamos para dados. Se há emprego, tudo bem, mas precisa procurar emprego, e aí a gente tem de ver também as taxas de procura de emprego. Digamos que o desemprego e o mercado de trabalho esteja num nível sustentável, não está aquecido. Nós não precisamos resfriar, nós precisamos olhar com cuidado, porque é uma das nossas variáveis da meta, mas olhamos para isso com cuidado, mas, na média, olhamos para os dados agregados no mercado de trabalho, parece que o mercado de trabalho parece bastante estável e em equilíbrio no geral. Quando temos uma taxa de desemprego que vem se mantido estável por mais de meio ano.